Irmãos, Jesus contou a parábola do filho pródigo. Quem aqui conhece a parábola? Acho que todo mundo, né? E nessa parábola ele falou de dois filhos. Um filho era o ovelha negra da família, porque ele pegou a herança antes do seu pai morrer, e aquilo era uma afronta contra o pai, né? Porque ele nem esperou o pai dele morrer e já queria herança antes da hora. Então ele não teve amor nenhum pelo seu pai. E ele pegou aquele dinheiro todo e saiu para o mundão afora para gastar com seus prazeres. E ele então gastou com mulherada, gastou com bebidas, gastou nas festas, nas noitadas. E até que um dia esse dinheiro acabou e ele chegou ao ponto de querer comer a comida dos porcos, e nem isso o patrão dele lhe dava. Até que ele chegou no limite, não tinha mais nada na vida dele, ele se tornou um miserável pecador. E ele então se lembrou do seu pai, que na casa do pai tinha fartura. Ele era feliz e não sabia. E ele então se voltou para o pai, e quando ele voltou, o pai o abraçou. E o pai o honrou, trouxe a restauração para a vida dele, muito mais do que talvez ele tivesse antes. Jesus contou isso para mostrar o quanto o pai nos ama. Mas Jesus também contou de um outro filho que ficou na casa do pai o tempo todo. E esse filho, ele era muito obediente. Ele fazia tudo que o pai mandava, ele fazia tudo certinho, mas ele tinha uma inquietação na alma dele. Ele não era feliz. Afinal, nenhum desses dois filhos eram felizes. Eles estavam na presença do pai, mas não eram felizes. E nós podemos entender que então Jesus quis mostrar esses dois tipos de coração, né? O coração daquele que é um coração que deseja as coisas do mundo. E quantos de nós pensamos, se eu não fosse crente, eu ia ser pior do que os lá de fora? Porque você, dentro de você, tem fraquezas carnais, você tem desejos pelas coisas do mundo. E muitas pessoas não suportam isso, porque elas pensam, como é que Deus vai me amar? Elas não conseguem entender a graça de Deus. E elas saem para fora e vão viver tudo aquilo que o coração manda. Tem muitas pessoas que elas são mais sinceras, né? Mostrando quem elas realmente são, fazendo coisas erradas, do que pessoas que às vezes estão na igreja fazendo tudo certinho, mas com a intenção errada, sabe? Então, o que eu quero falar com você nessa noite é justamente sobre isso. As pessoas que estão perdidas, que estão longe de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Pessoas que não conseguem viver uma vida satisfatória, uma vida abundante que Jesus disse que Ele veio para nos trazer. Então, é muito sofrimento, tanto das duas partes, porque um fica lá fazendo tudo certinho, né? Eu não faço pecados graves, eu tento errar o menos possível, mas ele nunca está feliz. E o outro também não é feliz de jeito nenhum, porque ele já conhece, ele já sabe a verdade, ele já conhece o amor do Pai. Então ele vai, faz tudo o que tem vontade, mas lá no fundo ele tem uma inquietação, porque algo está faltando paz. E nós vamos ler agora a história de um jovem, que esse jovem, ele era rico, ele tinha tudo na sua vida, e mais do que isso, ele era muito obediente aos ensinamentos das Escrituras. Mas nós vamos perceber que esse jovem, faltava algo na vida dele. Eu queria que você acompanhasse comigo. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha
e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aleluia. Esse jovem aqui pode ser comparado a qualquer pessoa que está aqui hoje à noite. Esse jovem, ele era membro de, como se fosse uma igreja na época, onde os seus líderes, que eram os religiosos, né? A Bíblia não fala quem eram os seus líderes, mas tudo dá a entender que os líderes dele eram os fariseus, os saduceus, os estudiosos da Bíblia. E esses homens, eles se preocupavam somente com uma coisa, em cumprir a lei. Eles só queriam obedecer às ordens. Eles só queriam nortear a vida deles, né? Sobre o que está escrito na lei do Antigo Testamento. Então eles pensavam, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro, eu tenho que fazer isso todo dia. Então eles eram os que mais jejuavam, os que mais oravam. Eles eram pessoas admiráveis. E esses homens, eles, por causa disso, eles tinham dentro dele um sentimento de que eles eram melhores que os outros, de que eles teriam a aceitação de Deus, de que por causa disso eles seriam filhos de Abraão, eles seriam aceitos por Deus, e Deus tinha que aceitar eles, porque eles buscavam fazer tudo certinho. Esses homens, eles faziam o que fosse preciso, e eles demonstravam para as pessoas. Quando eles faziam jejum, eles faziam questão das pessoas verem que eles estavam jejuando, sabe? Que eles eram pessoas consagradas. Eles tinham uma oratória impecável, ao ponto das pessoas olharem para eles e pensarem, gente, essa pessoa está com Deus, esse homem está com Deus, porque olha a sabedoria dele, ele sabe de cor as leis, ele, além disso, ele obedece, ele faz tudo certinho. Então as pessoas olhavam para eles e pensavam, esse é um homem de Deus, esse aí é uma pessoa consagrada. Mas esse jovem cresceu junto com esse tipo de gente, e com certeza ele cresceu tendo uma visão errada de quem Deus é. Ele achava que Deus é aquele Deus que fica sentado no trono dando ordens, sabe? Porque se você olhar somente por essa ótica, parece até mesmo que Deus é assim. Olha, vocês vão ter que fazer isso. Ele disse a Josué, você não pode desviar nem para a esquerda nem para a direita, você tem que fazer tudo o que eu te mandar, sabe? Se você olhar somente com essa visão, você vai ver um Deus que fica o tempo todo observando se a gente vai tropeçar ou não. E muitas pessoas têm essa visão, a visão de que Deus fica o tempo todo, né, com aquele raio na mão. Se você... Posso te dar um conselho? Começa a mirar aquilo que Deus já colocou na tua mão. Começa a valorizar aquilo que já está para você. Você fraquejar, se você em algum momento, você que já conhece a palavra, você fizer alguma coisa que você estava acostumado a fazer antes de se converter, você vai pagar um preço muito caro, você vai sofrer todas as consequências, não vai ter perdão para você. Sabe quantas vezes eu já vi assim, eu já pensei assim, eu pensei, agora Deus vai fazer eu bater meu carro, agora Deus vai permitir vir um acidente, vir uma doença. Por quê? Eu ficava muito preocupado em agradar a Deus com o meu estilo de vida. E não é à toa que eu tinha isso, porque quando eu entrei na igreja, eu já recebi um monte de lei, entendeu? Eu já recebi um monte de coisa, agora você não pode fazer isso mais, não pode fazer isso outro. E aí também eu não tinha conhecimento de quem Deus era totalmente, e eu li a Bíblia, e Jesus falava cada palavra, né, difícil, dura para os fariseus, e eu pensava, meu Deus, eu estou encrencado, o que eu faço agora? Porque eu não posso voltar atrás mais. A minha vontade era voltar atrás, não quero isso para mim não. Mas ao mesmo tempo eu pensava, se eu voltar atrás, a própria palavra de Deus diz que Deus não se agradará de nós. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, é o que diz a palavra. Mas ao mesmo tempo eu não conseguia cumprir, fazer a vontade de Deus. Isso para mim era uma angústia terrível. Tem pessoas que caminham com essa angústia por anos e anos e nunca são libertas, sabe? Então, esse jovem, ele viveu dessa maneira. Ele aprendeu que ele deveria cumprir a lei para ser aceito por Deus. E muitos nós pensamos, né, nossa, domingo à noite eu não posso faltar. Pelo menos eu tenho que ir pelo menos uma vez na igreja na semana, senão, sei lá, Deus já não vai me aceitar do mesmo jeito.